o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje começamos um novo capítulo do livro O Poder do Hábito, capítulo 9. O capítulo 9 tem como título A Neurologia do Livre-Arbítrio. Nome bonito, né? Vou explicar o que significa isso para vocês daqui a pouco. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? É uma pergunta que a gente também vai responder ao longo da leitura dessa primeira parte do capítulo 9 hoje. Vamos nos situar, vamos ficar todo mundo na mesma página. A gente está fazendo o estudo do livro O Poder do Hábito. Ele é dividido em 3 partes. Parte número 1, os hábitos dos indivíduos, já foi estudado. Parte número 2, os hábitos das empresas, das organizações, já foi estudado. Parte de número 3, os hábitos das sociedades. É nessa parte que nós estamos. Parte de número 3, começando um novo capítulo dessa parte, capítulo 9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? Para abrir esse capítulo, gente, o livro ele vai nos apresentar uma história que é desconfortável, tá? Por que é desconfortável? Porque essa história, ela toca exatamente no ponto onde muitas pessoas preferem não olhar, que é a fronteira pequena, tênue, entre escolha, hábito e responsabilidade, ok? A história desconfortável que a gente vai conhecer hoje é a história de Andy Beckman, tá? Então vamos fazer a leitura e depois, como sempre, eu vou destrinchar essa leitura com vocês, vou resumir, vou tirar os pontos-chave da leitura, né? O objetivo, qual o ensinamento que essa leitura vai trazer para nós e como que a gente vai usar essa leitura para transformar a nossa vidinha real, ainda hoje, ok? Porque esse é o objetivo. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Na manhã em que os problemas começaram, anos antes de ela sequer se dar conta de que tinha problemas, Andy Beckman estava sentada em casa, olhando para a televisão, tão entediada que pensava seriamente em reorganizar a gaveta de talheres. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância umas poucas semanas antes, e suas 2 filhas mais velhas estavam no ensino médio, com a vida repleta de amigos, atividades e fofocas que a mãe não tinha como entender. O seu marido, um agrimensor, muitas vezes saía para trabalhar às 8 e não voltava antes das 6. A casa estava vazia, a não ser por ela, Andy Beckman. Era a primeira vez em quase 2 décadas, desde que ela se casara aos 19 anos e engravidara aos 20, e seus dias foram tomados pela necessidade de preparar almoço para as meninas levarem à escola, brincar com elas de princesa e operar um serviço de transporte familiar, que ela se sentia genuinamente sozinha. No colegial, seus amigos diziam que devia virar modelo. Ela era tão bonita assim. Mas quando ela largou os estudos e casou-se com um guitarrista que acabou arranjando um emprego de verdade, contentou-se em apenas ser mãe. Agora eram 10h30, suas 3 filhas estavam fora e Andy recorrera de novo ao recurso de colar um papel em cima do relógio da cozinha para se impedir de olhar para ele a cada 3 minutos. Ela não tinha ideia do que fazer depois disso. Naquele dia, ela fez um pacto consigo mesma. Se conseguisse aguentar até meio-dia sem enlouquecer nem comer o bolo que estava na geladeira, ela sairia de casa e faria algo divertido. Passou os 90 minutos seguintes tentando decidir exatamente o que isso seria. Quando o relógio marcou 12 em ponto, ela passou maquiagem, pôs um vestido bonito, pegou o carro e foi até um cassino flutuante a cerca de 20 minutos de sua casa.
Mesmo ao meio-dia, numa quinta-feira, o cassino estava cheio de pessoas fazendo coisas que não eram assistir novela e dobrar a roupa limpa. Havia uma banda tocando perto da entrada. Uma mulher estava distribuindo drinks grátis. Andy comeu camarão do buffet. Toda aquela experiência parecia uma excentricidade, como se ela estivesse cabulando aula. Ela andou até uma mesa de blackjack, onde um carteador pacientemente explicou as regras. Quando seus $40 de fichas acabaram, ela olhou para o relógio e viu que 2 horas haviam passado voando. E ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova. Naquela noite no jantar, pela primeira vez em 1 mês, ela tinha algum assunto para conversar, além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right. O pai de Andy era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semi-famoso. Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios. Andy, por outro lado, era muitas vezes apresentada por seus pais como aquela que virou mãe. Eu sempre me senti a pessoa sem talento da família, ela me disse. Acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe, mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer, é por isso que eu sou especial. Depois dessa primeira ida ao cassino flutuante, Andy começou a frequentá-lo 1 vez por semana, nas tardes de sexta-feira. Era uma recompensa por ter suportado dias vazios, mantendo a casa limpa, mantendo sua própria sanidade. Ela sabia que jogar a dinheiro podia gerar problemas, por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma. Não mais que 1 hora na mesa de blackjack para cada ida ao cassino, e ela só apostava o que tinha na carteira. Eu considerava aquilo uma espécie de emprego, ela me disse. Nunca saía de casa antes do meio-dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha. Eu era muito disciplinada. E ela ficou boa. No começo, mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse 1 hora. Após 6 meses, no entanto, tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turnos de 2 ou 3 horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino. Certa tarde, ela sentou-se à mesa de blackjack com $80 na bolsa e saiu com 530. O bastante para comprar comida, pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências. Àquela altura, a empresa proprietária do cassino, a Ahars Entertainment, estava lhe enviando cupons para buffets grátis. Ela levava a família para jantar nas noites de sábado com esses cupons. O estado onde Andy estava jogando, o Iowa, legalizara os jogos de apostas havia apenas alguns anos. Antes de 1989, os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos. Era um receio tão antigo quanto o próprio país. O jogo de azar é filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade, escreveu George Washington em 1783. Este é um vício que gera todos os males possíveis. Resumindo, poucos ganham com esta prática abominável, enquanto milhares são prejudicados. Proteger as pessoas de seus maus hábitos, na verdade, definir quais hábitos devem ser considerados maus, para começo de conversa, é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si. Prostituição, jogos de azar, venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso, pornografia, empréstimos usuários, relações fora do casamento ou se seus gostos forem incomuns dentro do casamento, são todos hábitos que diversas legislaturas já regularam, já proibiram ou já tentaram desincentivar com leis rígidas e muitas vezes ineficazes.
Quando o Iowa legalizou os cassinos, os legisladores estavam receosos a ponto de restringir a atividade aos barcos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de $5 por aposta, com uma perda máxima de $200 por pessoa por visita. Dentro de uns poucos anos, no entanto, depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi, onde não havia limites para as apostas, a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições. Em 2010, os cofres do estado incharam com mais de $269 milhões de impostos sobre jogos de azar. Aí mudaram de ideia rapidinho, né, gente? Em 2000, no ano de 2000, os pais de Andy, ambos fumantes de longa data, começaram a revelar indícios de doenças pulmonares. Ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada 2 semanas, comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar. Quando voltava para encontrar o marido e as filhas em casa, esses períodos agora pareciam ainda mais solitários. Às vezes, a casa ficava vazia o dia inteiro. Era como se, na ausência dela, seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha sem ela. Andy estava preocupada com os pais, chateada porque o marido parecia mais interessado no seu trabalho do que nas ansiedades dela, e ressentida com as filhas que não percebiam que ela precisava delas agora, depois de todos os sacrifícios que fizera quando eram pequenas. Mas sempre que ela chegava ao cassino, essas tensões evaporavam. Ela começou a ir 2 vezes por semana, quando não estava visitando os pais. E depois toda segunda, quarta e sexta. Olha como vai escalando, né? Ela ainda tinha regras, mas agora jogava havia anos e conhecia os axiomas que regem a vida dos jogadores sérios. Nunca apostava menos de $25 por mão e sempre jogava 2 mãos ao mesmo tempo. Você tem mais chances numa mesa com um limite maior do que numa com um limite menor, ela me disse. Você precisa ser capaz de atravessar os trechos difíceis até que a sua sorte mude. Eu já vi pessoas entrarem com $150 e ganharem $10.000. Eu sabia que podia fazer isso se seguisse as minhas regras. Eu estava no controle. Àquela altura, ela não tinha que pensar se ia pedir outra carta ou dobrar a aposta. Ela agia automaticamente. Assim como Eugene Pauli, o amnésico, acabara aprendendo a sempre escolher o retângulo de cartolina certo. Essa história é de capítulos anteriores, vocês vão lembrar, né? Eugene era aquele senhor que tinha tido uma doença no cérebro e tinha tido uma parte do seu cérebro retirada. Um dia, no ano de 2000, Andy saiu do cassino com $6.000, o bastante para pagar 2 meses de aluguel e todas as contas de cartão de crédito que estavam se acumulando na porta de sua casa. Em outra ocasião, foi embora com $2.000. Às vezes, ela perdia, mas aquilo era parte do jogo. Um jogador esperto sabia que é preciso descer para subir. Por fim, a Harrah's acabou lhe oferecendo uma linha de crédito para que ela não precisasse carregar tanto dinheiro vivo. Outros jogadores a procuravam e sentavam à sua mesa porque ela sabia o que estava fazendo. No buffet, os funcionários a deixavam passar na frente da fila. Eu sei jogar, ela me disse. Sei que isso parece a fala de alguém que tem um problema e não admite, mas o único erro que eu cometia era não parar. Não havia nada de errado no jeito como eu jogava. Vai vendo, né? As regras de Andy tornaram-se mais flexíveis aos poucos, conforme aumentava o porte de seus ganhos e perdas. Houve um dia em que ela perdeu $800 em 1 hora. Depois ganhou $1.200 em 40 minutos. Então a sua sorte mudou de novo e ela foi embora com $4.000 de prejuízo.
Em outra ocasião, perdeu $3.500 de manhã, ganhou $5.000 antes de 1 da tarde e perdeu mais $3.000 ao longo da tarde. Gente, isso é geral, tá? Isso daí não aconteceu só com ele, isso acontece com todo mundo que não consegue parar. O cassino mantinha registros do quanto ela devia e do quanto ganhara. Ela própria parara de controlar isso. Então, certo mês, ela não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar a conta de eletricidade. Ela pediu um pequeno empréstimo aos pais e depois outro. Pegou $2.000 emprestados num mês, $2.500 no mês seguinte. Não era nada demais, eles tinham o dinheiro. Andy nunca teve problemas com bebida, drogas ou comida em excesso. Era uma mãe normal, com os mesmos altos e baixos que todo mundo. Por isso, a compulsão pelo jogo que ela sentia, a atração insistente que a deixava distraída ou irritadiça nos dias em que ela não ia ao cassino, o modo como ela se via pensando naquilo o tempo todo, a adrenalina que sentia quando estava ganhando, a pegou completamente desprevenida. Era uma sensação nova, tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema, enquanto aquilo não se apoderou completamente da sua vida. Pensando em retrospecto, parecia que não houvera uma linha divisória. Um dia era divertido e no dia seguinte era incontrolável. Alguém aí que é viciado no tigrinho, tá percebendo alguma semelhança? É assim que funciona, tá? Num dia é divertido, no outro é incontrolável. No ano de 2001, ela estava indo ao cassino todos os dias. Ia sempre que brigava com o marido ou sentia que suas filhas não lhe davam valor. Nas mesas, ela ficava ao mesmo tempo entorpecida e excitada. E as suas ansiedades atenuavam-se de um modo que ela não podia mais ouvi-las. O êxtase de vencer era imediato. A dor de perder passava depressa. Então, o livro nos traz uma figura, uma imagem que você tem o gatilho, que é qualquer coisa que a deixava descontente em casa. Brigar com o marido, discutir com as filhas, estar entediada. E aí ela tem o anseio, ela anseia por ficar entorpecida, para que a ansiedade dela passasse. Qual era a rotina? Ir para o cassino e jogar. E a recompensa era que ela ia ganhar dinheiro, mas essa recompensa nem sempre era essa, né? Então aqui a gente já tem o ciclo do loop do hábito da Andy. Vamos continuar com a leitura. Você quer dar uma de importante, sua mãe lhe dizia quando Andy ligava para pedir mais dinheiro emprestado. Continua jogando porque quer chamar a atenção. Porém não era aquilo. Eu só queria me sentir boa em alguma coisa, ela me disse. Aquilo era a única coisa que eu já fizera na vida onde parecia que eu tinha uma habilidade. No verão de 2001, a dívida de Andy Beckman com a Harrah's chegou a $20.000. Ela vinha mantendo as perdas em segredo do marido, mas quando a sua mãe finalmente cortou os empréstimos, ela não aguentou mais e confessou. Eles contrataram um advogado especializado em falências, cortaram seus cartões de crédito e sentaram-se à mesa da cozinha para traçar um plano para uma vida mais austera e responsável. Ela levou seus vestidos para uma loja de roupas usadas e aguentou a humilhação de ver uma menina de 19 anos recusar quase todos, dizendo que estavam fora de moda. Por fim, começou a parecer que a pior parte tinha passado. Ela pensou que a compulsão finalmente acabara. Mas é claro que aquilo ainda não estava nem perto do fim. Anos depois, após ter perdido tudo e arruinado a sua vida e a vida do seu marido, após ter jogado fora centenas de milhares de dólares e o seu advogado ter alegado diante do Supremo Tribunal do Estado que Andy Beckman jogava não por escolha, mas por hábito e, portanto, não devia ser culpabilizada por suas perdas, após ela se tornar objeto de escárnio na internet, onde as pessoas a comparavam com Jeffrey Dahmer,
e com pais que maltratam os filhos, ela se perguntaria: até que ponto eu sou realmente responsável por isso? Sinceramente, acredito que qualquer pessoa no meu lugar teria feito as mesmas coisas, Andy Beckman me disse. Então, a parte 1 do capítulo 9 termina aqui. E agora, a gente vai traduzir isso tudo para vocês, né? Do que eles estão falando, né? Eu não jogo, né? Pode ser que tem muita gente que tá me ouvindo aqui que é viciado num tigrinho, né? Mas pode ter gente que fala, cara, eu não jogo, do que você tá falando? Como é que isso vai se voltar para trazer alguma transformação para minha vida, né? Vamos lá, vamos por partes. Então, a história de Andy Beckman, né? Então vamos lá. A Andy, ela não começou a jogar como alguém que estava fora de controle. Lembrem-se, né? Ela começou como muitas mulheres começam. Com silêncio demais, com rotina demais, né? Ela estava sozinha em casa, depois de ter uma casa muito cheia, muitos anos. A mesma rotina, limpar a casa, lavar a louça. E identidade de menos. Ela começou a se enxergar como se ela não tivesse feito nada com a vida dela, como se ela tivesse só servido a vida de outras pessoas, né? Muitas mulheres vivem assim. Então, pela primeira vez em quase 20 anos, é muito tempo 20 anos, a casa estava vazia. As filhas estavam crescidas, estavam na escola, né? O marido ausente a maior parte do dia trabalhando. E uma sensação profunda de quê? De inutilidade. Que ela não sabia nem nomear, ela se sentia inútil, né? Então, assim, a Andy estava procurando ficar viciada em alguma coisa? Não. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A Andy Beckman não estava procurando um vício. A Andy Beckman estava procurando alívio. Bingo. Ela estava procurando alívio para suas dores. Ok? E naquele dia, que era mais um dia entediante da vida dela, ela fez um acordo simples com ela mesma. Se ela conseguisse não devorar o bolo que ela tinha feito até meio-dia, ela ia se recompensar. Ela iria sair para fazer algo divertido. E foi assim, quase que por acaso, que ela entrou num cassino. Ela poderia ter ido em vários lugares, ela entrou num cassino. E nada ali parecia perigoso no começo. Tinha luz, tinha movimento, tinha música, tinha pessoas, tinha entretenimento, tinha estímulo, tinha vida. Ela estava procurando por isso. E principalmente, o cassino era um lugar onde ela poderia ter a oportunidade de se sentir boa em alguma coisa. À medida que ela ficasse boa no jogo, ela poderia dizer, eu sou boa em alguma coisa, eu sou boa no jogo. Ok? O livro é muito claro, né? Nessa parte. O que ele está falando pra gente? Ele está falando pra gente que o que prende uma pessoa a um hábito não é o comportamento da pessoa em si. Não. O que prende uma pessoa a um hábito é a recompensa emocional que ela espera receber. E recompensa emocional, ela é invisível, não é mensurável, não é dinheiro. Ela não foi lá atrás de dinheiro, ela não era pobre. Ela foi atrás de uma recompensa emocional, invisível, porque é uma emoção. Bingo? Então, o que prende uma pessoa ao hábito do jogo não é o comportamento dela, não é ela ser viciada em jogo, não é ela gostar de jogo, ela nem gostava, ela nem sabia que gostava, ela nunca tinha jogado. É a recompensa que ela está esperando, sentir uma emoção que dentro de casa sozinha ela não sente mais. No caso da Andy, principalmente, e no de muitas mulheres que estão me ouvindo agora, a recompensa não é só dinheiro. Não. Quais eram as recompensas que a Andy estava procurando naquele cassino? Identidade, né? Quem eu sou? Eu sou bom em alguma coisa, pelo menos nem que seja no jogo. Competência, eu sou competente, ó, eu consigo fazer isso. Eu consigo jogar e ganhar. Pertencimento,
eu me sinto pertencente a esse lugar. Eu já chego, as pessoas já me cumprimentam, né? As funcionárias do buffet já me passam na frente das outras. As pessoas querem sentar comigo à mesa porque sabem que eu jogo bem. Pertencimento. É a sensação rara de você conseguir pensar: aqui eu sou boa. Aqui nesse lugar eu sei o que eu estou fazendo. Ok? O que ela fez? Ela criou regras no início, né? Então ela se sentia disciplinada. Ela acreditava estar no controle. Porque infelizmente os vícios tiram totalmente a pessoa do controle da sua própria vida, né? Mas por um tempo ela estava mesmo no controle. No início ela estava. Mas o cérebro humano, ele não distingue lazer de sobrevivência emocional. E ele não sabe a distinção entre essas duas coisas. Então, quando o cérebro aprende que um comportamento qualquer que seja esse comportamento, alivia uma dor interna que a pessoa sente, ele automatiza esse comportamento. Porque ele acha que esse comportamento faz bem para você. Então você fez um comportamento, você foi para o cassino e jogou. Te aliviou uma dor interna, mesmo que momentaneamente. O seu cérebro capta aquele comportamento e fala: vou automatizar, vou fazer ele ser repetido 200 milhões de vezes. Por quê? Porque toda vez que ele for repetido, eu vou aliviar uma dor interna que eu sinto. Bingo, aqui tá um bingo enorme, ok? E aí, pouco a pouco, o que aconteceu? A Andy parou de ir ao cassino por escolha. Ela passou a ir por hábito, porque aquele cérebrozinho dela já tinha automatizado aquele comportamento. Virou um hábito, ok? No começo era escolha, ela nunca tinha ido. Como é que seria hábito? Foi uma escolha. Ela poderia ter ido para o shopping, para o cinema, para um parque. Ela foi para o cassino. Então, primeiramente, ela escolheu. Depois, ela parou de escolher. Ok? Ela já não pensava mais se ela deveria apostar ou não mais ou menos dinheiro. Ela simplesmente apostava. Esse era o agir dela. Esse era o automático que o cérebro dela já tinha instalado. Esse era o hábito novo que ela tinha. Jogar. Tá? Então, assim como aquele paciente que eu falei, o senhor Eudine, né? Que tinha amnésia, lá no capítulo 2 do livro, o cérebro da Andy tinha aprendido um caminho. Mesmo quando a consciência dela dizia que aquele caminho estaria mais na frente, custando caro demais. Ela tinha consciência. Mesmo assim, o cérebro já tinha aprendido um caminho. E aí é que a gente consegue chegar numa pergunta que, na verdade, é o título do capítulo 9. Uma parte do título do capítulo 9 é essa pergunta. Então, tudo isso que eu traduzi para vocês até agora foi para chegar nessa pergunta. Então, vamos lá. Se um comportamento é automático, até que ponto você é responsável por ele? Olha que pergunta, né? O capítulo 9, o título dele é a neurologia do livre-arbítrio, ou seja, para a gente entender dentro do cérebro como funciona essa questão de livre-arbítrio. E depois vem uma pergunta como subtítulo do capítulo 9. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? E aí eu te pergunto, eu já te expliquei que o comportamento da Andy se tornou automático. Se ele é automático, até que ponto ela é responsável por esse comportamento? Se você tem um comportamento automático, se você joga no tigrinho, ou qualquer outro tipo de vício no celular, rede social, não precisa ser uma coisa ilícita, vício em drogas, nada disso, não. Até que ponto você é responsável por esse comportamento, por esse hábito, né? A Andy, ela perdeu dinheiro,
ela perdeu a confiança do marido, ela perdeu a própria reputação, ela foi para um tribunal e no tribunal o advogado dela fez uma alegação que se mostrou perturbadora, né? Ela não joga por escolha, juiz. Ela joga por hábito. Isso é perturbador, né? É para nos provocar. É nesse ponto que o livro vem para nos provocar reflexão. Por quê? Porque se os hábitos moldam as nossas ações, né? Se tornando automáticos, eles que vão moldar a maneira como eu vou agir. E se o cérebro aprende esses padrões e institui que eles vão ser automáticos, sem pedir sua permissão. O cérebro da Andy não conversou com ela. Tipo, Andy, isso é bom pra você? Ou no longo prazo isso é ruim? Né? O cérebro, sem pedir permissão, ele automatizou o hábito do jogo na vida da Andy. Se o impulso de jogar vem antes de pensar, antes da consciência poder raciocinar e chegar à conclusão que aquilo não é bom, se tudo isso acontece, onde que entra você, meu querido gafanhoto, ter livre-arbítrio? Onde, cara pálida? É isso que eu quero que você pense. Esse é o título do capítulo 9. A neurologia do livre-arbítrio. Onde que no nosso cérebro está provado que a gente tem livre-arbítrio? Né? Vamos refletir comigo agora em algumas perguntas. Se vocês quiserem responder essas perguntas nos comentários, ótimo, tá? Não é obrigado. Mas eu quero que vocês reflitam. Tem gente que só consegue refletir quando pega um papel e começa a escrever, né? Então vamos lá, olha só. Em quais áreas da sua vida, agora eu tô falando de você, parei de falar da Andy agora, tá? Depois, se eu precisar, eu volto nela, mas agora eu tô falando de você. Em quais áreas da sua vida você age no automático? E você chama isso de é o meu jeito de ser. Como se você quisesse ser daquele jeito. Não. É no automático. Quando você viu, já fez. Outra pergunta. Quais comportamentos que você repete sempre, mesmo sabendo que eles te prejudicam? Todo mundo tem um comportamento que repete mesmo sabendo que não é bom. Eu, por exemplo, eu tenho que acordar cada vez mais cedo porque eu cada vez mais tenho tarefas a cumprir. Mas mesmo sabendo disso, tem dias que eu não acordo muito cedo. É um comportamento que eu continuo repetindo, mesmo sabendo que me prejudica. E você? Qual comportamento você repete? Outra pergunta. Em que momento um hábito que você tem deixa de ser uma escolha sua e passa a ser você? Passa a ser a sua identidade. Olha, eu luto contra isso, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, mas quando vejo, já fiz. E mais uma, que para mim é a pergunta mais importante. Se você não escolheu esse hábito para sua vida, eu não escolhi não conseguir acordar cedo. Se você não escolheu esse hábito, ainda assim, é sua responsabilidade transformar esse hábito? Ou você não tem nada a ver com isso, seu cérebro colocou isso automático na sua cabeça? Bicho pegou aí, né? Deu bug. Calma, volta, vem aqui comigo. Porque esse capítulo 9, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele não vai trazer respostas fáceis pra gente. Não, ele não foi feito para isso. Mas ele vai deixar uma coisa muito clara. E para quem ainda não percebeu, eu vou falar agora. Ele tá deixando claro para mim, para você, que você pode não ser culpada por todos os hábitos que você tem na sua vida. O seu cérebro pode ter instituído isso de forma automática, sem te pedir permissão. Mas você é responsável, sim, por não ignorar esses hábitos
Você tem que aceitar que você tem esses hábitos, ter essa consciência e agir. Fazer alguma coisa. A partir do momento que você se torna consciente de que você tem esse hábito, e esse hábito é um problema, você é responsável. Não ignore ele. Ele não vai sumir se você ignorar. Bingo? Bingo, porque é exatamente aqui que começa a fase verdadeira de ter maturidade. Seja emocional, seja espiritual, seja financeira. É criando consciência de que você tem hábitos que não são bons, que pode ser que não seja culpa sua que esses hábitos existam na sua vida, mas é de total responsabilidade sua não ignorá-los e fazer algo a partir disso. No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino como que você sai desse lugar perigoso, onde a pessoa diz, eu sou assim, é o meu jeitinho. Quando na verdade ela está só repetindo um padrão que ela nunca questionou. Seja porque ela nunca parou para pensar que esse é um padrão nocivo para ela, seja porque ela já tem essa consciência, mas ela não quer gastar energia tentando resolver, seja por que motivo for. No meu livro eu te ensino como que você sai desse lugar, que é um lugar perigoso, ele só te puxa para baixo. Então, no Mente de Ouro, você aprende a identificar hábitos que te deixam anestesiada emocionalmente, rotinas que você usa para fugir dessas questões, ciclos que você cria de recompensa, que é uma recompensa ilusória, ela é momentânea, ela dura 5 segundos, e padrões automáticos que estão instituídos na sua mente de autossabotagem, que só te arrebentam, né? Mas, além de você aprender a identificar isso, você também aprende a substituir isso por escolhas boas, conscientes. Você está tomando controle para você, né? Escolhas que estão alinhadas com o que você quer para sua vida, que eu acho que é o que todo mundo quer, prosperidade, né? Você vai ter clareza para isso, você vai criar responsabilidade pessoal para isso. E esse material ainda vem com um bônus que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Nesse bônus eu te guio em exercícios práticos para você retomar o controle interno da sua vida, né? Mas sem culpa, sem negação, sem auto-engano, de maneira leve, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e vou ficar extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Ok? Agora, essa última pergunta que eu vou fazer, essa eu realmente quero que vocês respondam nos comentários, ok? Depois de ouvir essa história toda da Andy que eu te contei, você acredita que você é responsável pelos seus hábitos? Sim ou não? Porque a Andy chegou à conclusão final de que ela não era responsável por isso. Depois de ouvir isso tudo, de eu criar consciência na sua vida, você ainda acredita que você não é responsável pelos seus hábitos? Ou você acredita que você é sim responsável pelos seus hábitos? Responde para mim e responde o porquê que você acha o que você acha, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, transformação de vida. Aqui a gente não terceiriza a própria vida. A gente não deixa para outra pessoa resolver a nossa vida. Aqui a gente entende o nosso cérebro para a gente então conseguir assumir o controle, assumir o comando dele também. O nosso cérebro não pode mandar em nós, ele é parte de nós, nós mandamos nele. Consciência não consegue mudar o que passou. Adquirir consciência, criar consciência não muda o passado, mas muda completamente o próximo passo. Bingo? Super bingo, né? Então, gente, é isso. A Andy Beckman, ela não acordou um dia e decidiu, eu vou destruir a minha própria vida virando viciada em jogo. Não. Ela simplesmente repetiu um comportamento
que o cérebro dela aprendeu a usar como uma anestesia. Nem o cérebro dela agiu de maldade, estava errado. Ela teve um comportamento, num primeiro momento ela escolheu aquele comportamento trouxe anestesia para ela. E aí o cérebro dela entendeu que aquilo fazia bem, porque tirava a dor dela. Então ele transformou isso num comportamento automático que ela passou a repetir. A pergunta não é se você criou todos os seus hábitos de forma consciente. Claro que a pergunta não é essa, porque com certeza você não criou todos os seus hábitos de forma consciente. Porque se a gente fizesse isso, a gente só criaria bons hábitos. A pergunta é, depois que você entende como que os hábitos funcionam, como eles são criados, o que você decide fazer com isso na sua vida? Uma vez que você sabe que a maioria dos maus hábitos que você tem foram criados de forma inconsciente, de forma automática pelo cérebro, o que você vai fazer com essa informação? Ok? Liberdade começa quando você assume responsabilidade pelo que antes te parecia que era automático. Olha que super bingo isso. Isso é que é ser livre. É quando você assume que a responsabilidade é sua. Mesmo que por um comportamento que era automático. Gente, eu não fazia por mal, era automático. Ok, sim, concordo. E já te provei que é assim mesmo que funciona. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você assume que mesmo antes sendo automático, agora ele é de sua responsabilidade, você fica livre. Você assume o comando, ok? Como sempre, eu termino o vídeo relembrando vocês que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso que eu tô aqui para ler ela para você, para ler ela com você e para ler ela para você. Então, eu já peço que você se inscreva no Clube da Mente de Ouro. Vem comigo, continua nessa leitura comigo, porque a parte 2 desse capítulo, ela aprofunda exatamente onde mora a escolha, porque até então, hoje nós falamos só sobre não ter escolha, sobre uma coisa que se torna automática. E sobre ter essa consciência e assumir a responsabilidade de que mesmo sabendo que se formou de maneira automática, agora eu preciso agir. Então, na parte 2 desse capítulo, a gente vai aprofundar sobre a escolha. Onde mora a escolha? A partir de que momento eu vou conseguir voltar a escolher? Um beijo grande no coração de vocês.